Olá, eu sou Marcelo Bergstein e você é muito bem-vindo aqui. E vamos ao nosso vídeo. Eu me lembro hoje em dia que há muitos anos atrás eu tinha uma pergunta que não saía da minha cabeça. A pergunta era: por que é que nós precisamos ser salvos? Não é uma dúvida assim tão incomum. Muitos têm essa mesma dúvida. Para quem me conhece e conviveu comigo nos últimos 25 anos, sabe que eu raramente ou praticamente nunca falei sobre religião. Houve um tempo na minha vida que eu não ia nem a casamentos, só para não ter que entrar numa igreja. Veja o grau de radicalização que eu enfrentei. Mas eu confesso que, secretamente, eu sempre me interessei por saber mais sobre as coisas de Deus. Mas eu não quero falar sobre mim agora. Esse é um tema para um vídeo futuro. Mas a pergunta que não saía da minha cabeça era: por que precisamos ser salvos? E aí, junto com essa pergunta, vinham à minha mente várias outras. Por exemplo, por que Deus criou o inferno? Por que ele criou o diabo? E por aí vai. Você já fez alguma vez perguntas como essas? Na realidade, eu acho que, antes de responder essas e outras perguntas, eu preciso explicar algumas coisas. E essa explicação já vai responder muita coisa. Antes de mais nada, a primeira coisa que a gente deve fazer quando se trata de acabar com dúvidas relacionadas a Deus é ler o único livro que contém as respostas, e é a Palavra de Deus. Este livro é a Bíblia. Tem um vídeo sobre a Bíblia programado para um futuro próximo. Então eu fui lá na Bíblia conferir e procurar respostas para essas perguntas. E eu comecei a ler a Bíblia de um jeito diferente, de uma forma diferente. Não em sequência, como a gente pega um livro e lê sem parar. Não. Eu ia lendo pausadamente, versículo a versículo, tentando entender, passo a passo. E uma das primeiras coisas que eu li lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, foi que quando Deus criou o mundo e colocou o homem nele, a intenção de Deus era se relacionar com o homem. Deus queria conversar com Adão. E para isso ele vinha todos os dias, no final de tarde, bater papo com ele. Agora veja bem, Deus é santo. E essa conversa cara a cara só era possível porque Adão não tinha pecados. Aliás, nem existia pecado no mundo. Ele era puro. E Adão era santo também. Mas aí Adão pecou. Ele comeu do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece bem a história. Esse pecado de Adão criou um abismo entre o homem e Deus. Deus não podia mais fazer o que gostava, que era conversar com Adão. Porque Deus odeia o pecado, mas ele não odeia o pecador. E o homem não pode suportar a santidade de Deus. Então, esse relacionamento foi quebrado. Agora pense comigo. O mundo não era como nós o conhecemos hoje. Só existia a natureza. Adão era o cara responsável por dar nome às coisas, dar nome aos animais, às árvores, às plantas, às aves, aos peixes, tudo. Tinha fartura de tudo. Nada faltava para Adão. Ele podia fazer um churrasco todos os dias se quisesse. E ainda por cima ele era amigo de Deus. O que mais um cara que é amigo de Deus tem tudo poderia querer? Exatamente, não podia querer mais nada. Mas aí, uma palavra do diabo em forma de serpente fez com que Eva fosse enganada
e passasse a desejar saber mais do que Deus sabia. Veja bem, ela comeu do fruto proibido e convenceu seu marido Adão a comer também. Adão e Eva foram os responsáveis a partir deste momento pela entrada do pecado do mundo. Agora me diga aí, se duas pessoas como Adão e Eva, que tinham tudo e tinham Deus como amigo, foram enganados pelo diabo, o que te leva a pensar que você e eu, em pleno século XXI, consigamos ser imunes às mentiras e artimanhas dele? Esse é um dos pontos que eu quero abordar. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o diabo. O diabo não é um ser mitológico. Ele não é um monstro das histórias infantis, criado para assustar as criancinhas. Ele não é uma energia negativa, como muitos insistem em dizer. Não. Absolutamente não. A Bíblia não dá muitas pistas sobre o diabo. Mas lá no Antigo Testamento, em dois lugares, em Isaías capítulo 14, em Ezequiel capítulo 28, fala que Satanás, que quer dizer inimigo ou adversário, foi criado por Deus como um anjo governante, protetor, chamado Lúcifer. Deus, além do nome, deu grandes poderes, sabedoria e beleza a Lúcifer. Porém, tudo isso subiu para a cabeça dele. E ele desejou ser como Deus, e por isso Deus o expulsou do céu juntamente com os anjos que apoiavam Lúcifer nessa ideia maluca. Mas aí você pode me perguntar, para onde Satanás foi enviado, foi mandado quando foi expulso do céu? O próprio Jesus respondeu isso no tempo que ele estava aqui na terra, e isso está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 41. Quando disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos ou demônios. A Bíblia não fala muito, não dá exato quando isso aconteceu. Mas nós sabemos que isso aconteceu antes da criação da terra. Com certeza, porque o diabo apareceu no jardim do Éden. Então, sabendo de tudo isso a respeito do capiroto, podemos concluir que não existe nenhuma forma de você ou eu, com nossas forças, resistirmos ao diabo e de deixar de ser enganados por ele. Ele é muito, mas muito mais esperto do que qualquer um de nós. E tem experiência suficiente, milênios de experiência, para saber abordar cada um de nós na nossa fraqueza. Então, isso nos leva a um segundo ponto da nossa construção de ideias. O perdão de Deus. O homem estava afastado de Deus tempo demais. E então Deus deu a Moisés as tábuas da lei, que tinham os 10 mandamentos escritos nela. E instituiu também os rituais de sacrifício de animais para que os pecados das pessoas fossem perdoados, simbolicamente perdoados. Deus aceitava esse simbolismo através do sangue desses animais. Por um tempo isso funcionou muito bem. Porém, como todo ritual, isso acabou se tornando um ato mecânico entre o povo e entre os homens de Deus, que eram chamados sacerdotes. O que levou a outro distanciamento entre o homem e Deus. Foi aí que Deus viu que nada do que o homem viesse a fazer poderia salvá-lo do pecado e aproximá-lo dele. O plano da salvação do homem não podia incluir um homem como agente, como fator principal. Tinha que ser algo divino, algo da parte de Deus, algo diretamente do céu. Foi então que Deus perguntou nos céus: a quem enviarei para salvar toda a humanidade do pecado? E então Jesus, o Filho de Deus, disse: envia-me a mim, ó Pai. Eu irei, como bom pastor,
resgatar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então Deus, cheio de um profundo e imensurável amor pela humanidade, enviou o seu único filho, Jesus, para o mundo. Jesus chegou. O Deus se fez carne, se fez homem, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. A Bíblia nos conta que ele foi um homem comum, sem beleza ou formosura fora do normal. Nos conta também que ele foi tentado a pecar de todas as formas, mas não pecou, se manteve puro e santo. Quando ele completou 30 anos de idade, Jesus iniciou seu trabalho de evangelização, que durou 3 anos e meio. As primeiras palavras dele no início de seu ministério foram: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Por onde Jesus passava, a palavra da salvação era levada, por ele mesmo ou pelos seus 12 discípulos que o acompanhavam aonde ele ia. Jesus disse para todos, de uma maneira clara e objetiva, que somente ele era o caminho para a salvação da alma e para o perdão dos pecados, e que ninguém, absolutamente ninguém, podia chegar a Deus se não fosse através dele. Ensinamentos valiosos saíram da boca de Jesus. Milagres, maravilhas, ele realizou aos montes. E também seus discípulos realizaram em nome dele. Tudo parecia andar perfeitamente bem. Porém, e sempre tem um porém, os religiosos da época não estavam lá muito satisfeitos em dividir seu público com um homem que andava no meio de pecadores e de gente de conduta duvidosa. Em resposta a esses homens de Deus, ele disse que os doentes precisam de médicos e não os sãos. Muito bem. Jesus ensinava que bastava crer nele e seguir suas palavras para que a pessoa fosse salva e passasse a ser chamada filho de Deus. Veja bem, antes era só criatura. E aí, crendo em Jesus, passa a ser chamado filho. Mas os que não crescem nele iriam fazer companhia para quem? Para o diabo e os seus demônios no inferno. Então, os inimigos de Jesus, por estarem satisfeitos mais ainda com o que ele ensinava, o prenderam e o condenaram à morte e uma cruz. Mas isso não foi surpresa para Jesus, não. Ele mesmo já havia falado aos seus discípulos anteriormente que era necessário que ele fosse preso pelos sacerdotes e morresse, mas que depois ressuscitaria para que se cumprisse o que havia sido planejado lá no céu. Estava nos planos de Jesus, desde o início, morrer pelos homens, do mesmo modo como um cordeiro precisava ser morto para tirar o pecado do homem nos rituais de purificação realizados na época. Ele, Jesus, foi levado à cruz como um cordeiro, sem reclamar, por livre e espontânea vontade, para ser sacrificado pelos pecados de toda a humanidade. Lá na cruz, ele derramou o seu sangue. E é este sangue, o sangue de Jesus, que nos purifica, nos limpa e nos salva de todo o pecado. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele está sentado no céu ao lado do Pai. Jesus venceu o pecado e a morte para que eu, você, nós tivéssemos vida, vida em fartura e vida eterna. Que maravilha! É por isso que precisamos ser salvos. Agora aí está a resposta. Para que não sejamos lançados no inferno, e sim para irmos para o céu. Deus quer que todos nós moremos com Ele lá no céu. Mas a escolha deve ser individual. Deve ser de cada um. Eu só posso escolher por mim, não por você.
Você só pode escolher por você, não por mim. Cada um deve fazer a sua escolha. Na Bíblia fala que crê no Senhor Jesus e serás salvo. Só que ela também fala que quem não crê será condenado. Deus não pode conviver com o pecado. E por isso, veja bem, mesmo amando o pecador, terá que mandá-lo para o inferno. Então preste atenção, muita gente fala, como é que Deus, que é amor, vai mandar alguém para o inferno? Ele já deu a oportunidade. A oportunidade é crer em Jesus. Então, se você não crê que Jesus morreu pelos seus pecados e aceitá-lo na sua vida, vai mandá-lo para o inferno. E pense bem, porque o pecado não pode entrar no céu, porque o pecador não suporta a santidade de Deus, chegando lá ele morreria, então não adiantaria nada. E tem mais. Não existe nada, absolutamente nada, que eu ou você possamos fazer para sermos salvos. Tudo que foi feito para que nós sejamos salvos foi feito por Jesus lá na cruz. Não existe boas ações que salvem ninguém. Você pode ser a pessoa mais bondosa e generosa do mundo e ainda assim precisará receber a Cristo em seu coração para que você seja salvo. Creia nisso. É a mais pura verdade. Só Jesus salva. Só Ele pode tirar o peso, o fardo do pecado que está em você. O peso do pecado que você carrega, que está no seu coração. Depois dessa explicação simples, o que você me diz? Você conseguiu entender que precisa ser salvo? Compreendeu que Jesus morreu para salvar também a sua vida? Que tal ter a sua vida transformada completamente pelo poder desse sacrifício que ele fez na cruz? Aceite a Jesus em sua vida agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Mude o seu modo de viver e passe a viver a vida que Deus desenhou para você. Ele desenhou, ele traçou um plano para a sua vida. Comece a andar segundo o plano que Deus traçou para você. Ore ao Senhor agora mesmo e diga para Ele com suas próprias palavras que você se arrepende da vida de pecados que levou até esse momento. Peça perdão a Ele. Peça para o Espírito Santo de Deus fazer de você a casa dele. Deixe de ser somente criatura de Deus para ser também filho dele. O Senhor quer ter você junto dele lá no céu. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, crendo no sacrifício que ele fez por você na cruz. E lembre-se, nunca se esqueça dessa informação valiosa. O único lugar onde você pode encontrar informação confiável acerca de Deus e Jesus é a Bíblia. Existem, obviamente, muitos livros escritos por homens de Deus que certamente podem ajudar você. Mas perceba que, ao ler esses livros, você deve sempre comparar o que esses livros dizem com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, para ver se o que está escrito nesses livros é confirmado na Bíblia. Se você ver que a Bíblia confirma o que esses livros estão dizendo, maravilha. Agora, se esses livros contradizerem o que a Bíblia diz, descarte esses livros, senão não são livros da parte de Deus. Eu agradeço a você por assistir esse vídeo. Fico muito feliz de você estar aqui comigo. Eu espero que essa palavra tenha achado sucesso no seu coração. Eu espero que você receba a Cristo na sua vida. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, dê o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se, por favor. Ative as notificações. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou do vídeo.
E se porventura você tiver alguma dúvida semelhante a essa ou de outro jeito, que você acha que eu posso te ajudar a saná-la, escreva aí qual a sua dúvida. Na medida do possível, do meu conhecimento, eu vou tentar ajudar você. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau!